No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o rei do pop. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, sou eu de novo, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse aí na chamada, vamos falar hoje sobre Michael Joseph Jackson. Sim, ele mesmo, Michael Jackson, que se estivesse vivo estaria completando 64 anos no dia 29 de agosto, sim, mais conhecido como amanhã. A ideia, é claro, não é passear por toda a carreira do Michael, até porque o vídeo ficaria muito extenso. Vamos falar de 3 discos que representam 3 fases distintas do Michael, né? Então a gente vai lá para 1989, ó. Off the Wall. Aqui na verdade era o 5º disco do Michael, o primeiro disco da fase adulta, Michael aqui com 21 anos. Disco que representou ali uma nova fase, né? Um novo jeito de se fazer a música pop. Produzido por Quincy Jones e coproduzido pelo próprio Michael. O Michael aqui, claro, além de coproduzir o disco, também escreveu algumas letras. Se você tem boa memória, assim como eu, você vai lembrar que quando o Michael era criança e fazia parte lá do grupo, né, Jackson 5, em algumas músicas o Michael até arriscava coreografias, né? Era um indício do que viria a ser a partir daqui. Esse disco foi responsável pelo fato do Michael se apresentar como um grande performer, né, um grande dançarino. Michael sempre fez questão de andar bem acompanhado, né, em relação a quem compunha com ele, a quem ele convidava para dar uma canjinha no disco. Aqui ele aparece com Paul McCartney, embora Paul tenha assinado a composição da música Girlfriend, ele não dá uma canja aqui no disco, tá? Aqui, claro, os bastidores de uma gravação da música Say 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 que Michael cantou, deu a canja no disco do Paul McCartney. Para a gente ter uma breve noção da representatividade que teve esse disco, a música Don't Stop to Get Enough, a mais conhecida aqui do disco, foi tema de abertura de um programa de TV. O programa já não existe mais, estou falando do Video Show. Sim, mas lá da década de 80, né, quando ele é apresentado por Miguel Falabella. Não estou ficando velho, estou virando um clássico. Então a música Don't Stop to Get Enough foi introduzida aqui para os fãs brasileiros através da abertura do programa Video Show. Claro que além de Don't Stop to Get Enough, as músicas Rock With You e Off the Wall foram responsáveis também por impulsionar, né, por alavancar as vendas do disco. Então aqui o disco que trouxe todo um novo conceito, né, para a música pop, e Michael dando início à sua fase adulta. Michael, durante sua carreira, ele não manteve uma regularidade em relação a lançamentos de discos, né? Os intervalos foram muito grandes. Então vamos falar do Thriller de 82. Esse aqui dispensa apresentações, é o melhor disco de todos os tempos, né? É o mais vendido. Recentemente, uma pesquisa apontou que o disco mais vendido da história da música era uma coletânea dos Eagles, né? O Greatest Hits, mas se tratando de disco convencional, disco de estúdio, disco de carreira, o Thriller ainda é o mais vendido. 7 de fevereiro de 84, o disco Thriller entrou para o Guinness Book como o disco mais vendido da história da música. Para a gente ter ideia, né, do tamanho que foi esse disco, mesmo com sua morte em 2009, o disco Thriller continuou vendendo cerca de 130 mil cópias por dia só nos Estados Unidos. Disco que fez com que Michael ganhasse 8 prêmios Grammy. Aqui Michael com Quincy Jones, uma dessas premiações. Como eu disse anteriormente, que o Michael fazia questão, né, de estar bem acompanhado, Paul McCartney volta a aparecer aqui. Dessa vez não só com a composição da música The Girl's Mine, mas o Paul também divide os vocais com o Michael, né? E curiosamente,
Michael apostou muito nessa música, tanto que a escolheu para ser o primeiro single, né, a ser trabalhado. Mas a música não caiu totalmente, né, nas graças do público e crítica, e só depois que eles pensaram numa estratégia para alavancar as vendas do disco, que produziram os videoclipes, né, de Billie Jean, Beat e o curta-metragem de Thriller, por exemplo. Prince disse uma vez numa entrevista que o fato do disco Thriller ter sido um divisor de água, né, na cultura pop, isso fez com que a MTV abrisse as portas para a música negra, não só americana, mas a música negra de uma forma geral. Você conhece aquela história de que em time que ganha não se mexe? Pois é, o primeiro disco, né, o Off the Wall, deu tão certo que o Michael decidiu repetir a dose aqui, e Quincy Jones voltou a produzir o disco. Ed Van Halen, sim, aquele mesmo, o virtuoso guitarrista, fundador do Van Halen, participou aqui do disco tocando a música Beat It. A experiência de Ed Van Halen no mundo pop deu tão certo que ele decidiu experimentar isso na sua banda. Sim, eu já contei aqui uma vez, mas para você que não viu o vídeo, em 84 o Ed Van Halen trouxe experimentações, né, para o som do Van Halen. Isso fez com que o vocalista David Lee Roth não ficasse nem um pouco ali satisfeito com o rumo que a banda estaria tomando e decidiu pegar o boné e seguir carreira solo. Então, a experiência que Ed Van Halen teve com o Michael, ele levou para os discos do Van Halen. E se você tem boa memória, assim como eu, você também vai lembrar que a música Human Nature ganhou uma versão em português. Sim, virou Natureza Humana na voz de Dulce Quental. Sim, ela mesma, Dulce Quental, que havia saído do grupo pop Sempre Livre e fez aqui um relativo sucesso, né, ao regravar a música, ao fazer a versão da música Human Nature do Michael. Agora a gente vai falar desse disco aqui, ó, Dangerous, de 91. Outro marco histórico no mundo pop, na carreira do Michael. Primeiro que o disco foi responsável pelo fato do Michael realizar uma turnê pela América do Sul, sim, especificamente aqui no Brasil. Como um dos dois primeiros discos, a produção foi assinada por Quincy Jones. E aqui, depois de 12 anos, essa parceria foi desfeita e quem assina aqui a produção é Ted Riley, ou Ted Riley, que também assina algumas composições juntamente com Michael. A gente pode dizer que em relação ao Thriller, esse disco Dangerous é um pouco menos dançante, mas o Michael aqui, o Michael fala de temas mais sérios, mais abrangentes, né? Ele fala, por exemplo, da união racial, né, na música Black or White. Ele fala do futuro, né, do mundo em relação às crianças na música Heal the World. Ele fala de fé e esperança na música Keep the Faith. Esse disco também foi responsável pelas superproduções, né, de videoclipes do Michael. Vale lembrar que em 91 o Guns N' Roses tinha lançado seus álbuns duplos, né, o Zero Illusion 1 e 2. Então o Slash estava ali na crista da onda e, se aproveitando disso, Michael o recrutou para tocar duas músicas aqui no disco, Give It To Me e a música de trabalho Black or White. Assim como o videoclipe de Thriller, Michael Jackson repetiu a dose no videoclipe de Black or White. Virou uma superprodução, um dos melhores videoclipes da década de 90. Então Michael revolucionando mais uma vez. Disco que traz parcerias inusitadas nos videoclipes do Michael, tá? Aqui é uma foto do videoclipe de Jam, que Michael gravou com o rei do basquete, Michael Jordan. E aqui uma foto com o rei de Hollywood, Ed Murphy, nos bastidores da gravação do videoclipe Remember the Time. No clipe In the Closet,
Michael gravou com a modelo internacional Naomi Campbell. Então, pessoal, como eu disse, 3 discos que representaram, né, 3 momentos diferentes da carreira do Michael, né? Aqui trilhando o caminho do mundo pop, entrando para o mundo pop, dando início, né, a todo um movimento, a toda uma era. E aqui ele pavimentando esse caminho, tá? A consagração do Michael e a extensão, né, desse sucesso. Michael foi um artista único, sim. A sua lacuna jamais será preenchida. Pessoal, por hoje é só isso. Eu vou ficando por aqui. Essa foi uma pequena homenagem, né, ao nosso rei do pop, ao nosso gênio da música. Espero que eu tenha agregado aí um pouco ao conhecimento de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, fique à vontade, se inscreva rapidinho, não custa nada. Comente, curta, compartilhe. Ative os sininhos para você não perder novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.